Bom, temos agora uma convidada maravilhosa, Adriana Sarmento de Oliveira, que é fisioterapeuta, que, para a gente simplificar um currículo enorme de muitas páginas, a gente poderia dizer que ela trabalha muito bem com idosos. Né? É doutora em cardiologia na Faculdade de Medicina, fez doutorado sanduíche com também uma parte do programa em Toronto. Ela tem uma graduação, claro, em fisiologia e pressão do exercício, especialista também em acupuntura, osteopatia estrutural, quiropraxia, Seitai, reeducação postural global e o currículo vai longe aqui, né? Mas uma das coisas importantes que ela é amiga da bancada, né? Não minha, né? Mas da Marlene. Eu pego aqui emprestado a amizade da Marlene tem com você, para a gente explorar um pouco essas ideias. O que existe no mundo no mundo que nós estamos vivendo, né? Quem tem mais de 10 anos de vida de adulto está vivendo transformações, mudanças na sociedade, na estrutura, nas expectativas e também na longevidade, né? Que acaba sendo um assunto mais caro a você. Né? Então, conta um pouco para a gente dessa trajetória. Você foi de uma especialidade, de uma área profissional muito ampla e você está restringindo, apesar de ter uma formação ampla, bastante sólida. Como foi isso? Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, a oportunidade. Eu estou super feliz. Esse trabalho incrível das mentes inquietas que vocês fazem. E para mim é maravilhoso, como fisioterapeuta e também como educadora, estar aqui participando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, o envelhecimento entrou na minha vida na faculdade. Quando eu entrei no curso de fisioterapia, até então eu não imaginava que área ia seguir. Né? Gostava muito do curso, achava que conhecia, depois que eu entrei eu vi que eu não conhecia, né? Que eu realmente aprendi a construir o curso do zero. Mas acho que o fato de ter pai, mãe e vó, né? Desde que eu sou criança, meu pai já era idoso, minha avó sempre muito presente, né? Minha avó hoje tem 94 anos, meu pai 87, minha mãe 73. Então eu sempre tive muito contato com idoso. Então, desde criança, as pessoas que eu mais amava eram idosas, né? Então acho que isso contribuiu muito, porque eu já cuidava deles, daí foi mais fácil transferir isso para os pacientes, né? E uma questão do envelhecimento, como mudou essa percepção do envelhecimento, é o seguinte: eu tenho 7 irmãs. E, com exceção da caçula, todas são de 10 a 20 anos mais velhas que eu. E eu lembro que quando eu era criança, minhas irmãs, eu tinha então 10 anos, minhas irmãs de 30 pareciam, na minha cabeça, né? Era quase uma tia, né? Porque 30 era uma coisa, nossa, 30 anos, né? Hoje em dia eu digo, meu Deus, elas estão todas com 60, 58, né, 59. Eu digo, gente, 30 é uma criança. Elas são uma criança, assim. Elas, né? E hoje, né, 60 anos, tem muito tempo pela frente, né? Pela medicina, né? Por tudo que se faz hoje de prevenção e também de tratamento. Tem uma vida pela frente. Então, isso mudou muito, assim, minha percepção ao longo do tempo, né? Do próprio envelhecimento, acho que da sociedade também, né? Antigamente tinha até em todas as áreas, né? Até TV, aqueles papéis de jovem e de idoso. Hoje em dia, não. Porque sabe que o idoso pode ter uma vida ativa, né? Independente de... Você vê o Abílio Diniz aí, já com quase 90 anos, tudo que ele faz, né? Os próprios Silvio Santos. Então, toda a formação, tudo que eu estudei... Eu lembro que quando eu me formei, eu pensava, nossa, eu tenho que me especializar para dar o melhor, porque é uma população muito sensível, né? Então a gente tem que estudar muito, tem que se preparar, porque é tudo muito novo, né? Assim, sempre tem coisa nova acontecendo dentro da gerontologia. Então tem que estar preparada. Por isso que um curso foi levando a outro, foi levando a outro, foi levando a outro, sempre e até hoje me atualizando muito. Eu tenho acabei de fazer 16 anos de formada, então sempre tentando estudar muito para oferecer o melhor para eles. Sempre penso, né? Meu pai e minha mãe, se fosse ali num paciente, o que é que eu faria por ele, né? Quando eu pego um idoso. Então, é exatamente isso que eu quero fazer com o meu paciente. Você teve a oportunidade de ter o pai e a mãe, aí você Ah, foi indo para esse campo, né? Mas você também é educadora. também.
E nós estamos falando sempre dessas mudanças. Você já trouxe essa mudança, né, durante o tempo. Você se esforçou para estudar, para se fazer. E como está hoje, como educadora? Como você está vendo as pessoas na nossa sociedade, mas principalmente nas universidades? Como que elas estão saindo? Eu lembro, eu comecei a dar aula de reforço aos 8 anos. Entrei na educação meio que, assim, hoje eu fico olhando para trás, gente, não tinha como escolher outra coisa, né? Porque uma pessoa que começou a dar aula de reforço aos 8, tem uma menina que ela pedia comida lá em casa, e aí meu pai dava, um dia meu pai não estava em casa, né? Aí eu cheguei lá, ela falou, seu Manel, que era o nome do meu pai, tem que comer. Eu cheguei, menina, tu não sabe falar não, é? Tu não estuda não? Ela, não, meu colégio está de greve faz 6 meses. Eu teve aquele susto, né? Meu Deus, né? Eu estudei minha vida toda em escola particular, então assim, era outra realidade, né? Eu nunca tive greve na minha vida. Então, eu disse assim, entra aqui que eu vou te ensinar a ler e escrever. Aí peguei, naquele tempo não tinha tanta preocupação com violência, né? Fosse hoje em dia, era quase impossível, né? Mas assim, naquele tempo abri, eu tinha um quadrinho branco, meu pai, um quadrinho verde, aquele verde de giz ainda, né? Meu pai tinha comprado para eu estudar, minha mãe, ensinei a ela. Então, ali, acho que foi o pontapé de ter entrado na educação, de querer transmitir tudo que eu sabia, porque o que eu ensinei a ela foi basicamente a ler, somar, subtrair, assim, era basicamente tudo que eu sabia na época, né? E ali acho que foi uma semente plantada de como me qualificar. Eu lembro que eu ficava estudando minhas férias, preparando material para dar para ela, né? Para ensinar para ela. E eu eu comentei com uma amiga minha da escola, ela disse, me ensina também, que eu também não sei como aprender a matéria tal, e aí comecei a dar aula de reforço para ela. E aí aos 10 eu já dava aula de reforço cobrando. Aí dava de inglês, mesmo antes de ter entrado na cultura inglesa, que eu entrei com 12 para 13 anos, eu estudava sozinha e ensinava. Então, mesmo tendo entrado na faculdade, sem imaginar que eu ia ser professora, eu sempre fui. Porque eu só parei de dar aula de reforço no fim da faculdade, e aí já entrei, eu colei grau, com 3 dias eu já estava no curso técnico, né, que não exigia ainda o mestrado. Então, já para ter experiência, né, e aí um ano entrei no mestrado, com mais um ano consegui, durante o mestrado, entrar na graduação. E aquela época, eu lembro que quem é educador de base, né, que sempre teve esse sonho, você diz assim, vou dar o meu melhor para os alunos e os alunos vão corresponder àquilo que eu quero, né? Vão, entre aspas, né? Como a gente fala assim, se matar de estudar, né? Como eu estudava na faculdade, né? Manhã, tarde e noite, né? Naquele foco, fim de semana. E naquela época que eu comecei, janeiro de 2008, eu via que tem algumas dificuldades, né? Já na formação, mas ainda não era nada ainda tão impactante. Mas ao longo do tempo, né, já se passaram aí 16 anos, eu fui vendo cada vez mais algumas deficiências, não sei bem se é o termo assim, deficiência, mas assim, algumas lacunas no processo de formação dos alunos, no sentido que, por exemplo, eu lembro que na minha época, eu e todos os meus amigos, a gente tinha que pagar o preço. Assim, tem que estudar. Às vezes tem que trabalhar em paralelo em alguma coisa. Tem que assim, virar à noite, tem que estudar, tem que fazer isso. Tudo bem, né? Vou terminar a faculdade, vou entrar numa pós. Em curso tal, tem que fazer mestrado, eu tenho que sair da minha cidade, tenho que ir para Recife, tenho que ir para São Paulo. Ok, é o preço que se paga por uma boa formação. E eu fui vendo que isso foi se perdendo um pouco. Então, assim, os alunos mesmo falavam, professor, eu não quero pagar esse preço agora, com 20 anos. Porque eu falava, gente, paga agora, porque com a idade, né, eu acabei de fazer 40, por mais que você continue pagando o preço, você não quer mais pagar o mesmo preço que você pagava quando tinha 20. Né? E eles começaram aos poucos, um ou outro, e hoje muito mais. Eu não quero pagar esse preço já agora, com 20 anos. Não, assim, é como se, acho que, não sei, são muitos fatores, né? Mas talvez a facilidade com que a internet dá uma resposta. Antigamente a gente tinha que ter uma dúvida. Você tem que ir para a biblioteca. Eu estudei minha graduação, fiz numa universidade pública, foi na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. A gente tem que ir para a biblioteca, a gente andava a pé, né, e chegava lá, tinha alguns exemplares de livros, né, a gente não podia ficar o tempo todo com ele, tinha que xerocar para levar para casa estudar. Então era tudo muito mais sofrido, né, para ter uma informação. Hoje em dia... Se dava muito mais valor. Muito mais valor. Hoje em dia,
eu quero saber a via de sinalização tal, Google, né? E muitas vezes a resposta é errada. Eu já recebi questão de prova, mas, isso aqui tá certo. Disse, não, então me traz um livro, né? Que falei, eu nunca ouvi falar disso, me traz um livro. Eu vi no Google. Se tudo que tivesse no Google fosse verdade, a gente não precisava mais fazer mestrado, doutorado, formação, né? Pensar em educação não precisa, né? Liga o Google, vocês pesquisam tudo lá e tá bom, né? Acaba a escola, acaba a faculdade, acaba tudo. Então, isso é um pesar que eu vi esse processo acontecendo e eu acho que depois da pandemia, quando as faculdades tiveram que entrar necessariamente no EAD, no online, né, exclusivamente, ok, né, 2020 era uma situação, né, realmente não tinha como fugir, mas depois, né, infelizmente, algumas instituições continuaram, né, meio que boa parte do curso também no online, e aí prejudicou demais, né, porque com os déficits, né, a Marlene vai saber falar, claro, muito mais disso do que eu, mas com todas essas alterações, déficit de atenção, né? Gente, como que um jovem de 17 anos, né, vai conseguir ficar 4 horas seguidas no online? Claro que tem pessoas que se adaptam, tem alunos que fazem híbrido que são incríveis, mas infelizmente é a minoria, né? A maior parte fica 3, 4 horas enquanto está na aula, está tomando banho, está fazendo academia, está ali. Você perguntar o que é que foi a aula, nem o tema sabe, né? Porque não se concentrou. Aí chega na aula prática, presencial, não sabe, porque não tem base de nada. Aí acaba se formando um técnico, né? E a área de saúde, na verdade, isso é inadmissível, né? Nenhuma profissão da área de saúde pode ser técnico. Todo mundo tem que estudar e tem que estudar muito e para o resto da vida. Nós estávamos conversando, inclusive, né, nós estávamos falando que você trabalha com idoso, né? E essas crianças todas não conseguem nem chegar perto de um idoso e começar a fazer um olhar diferente para eles, né? Sempre que eu dou a aula de geriatria, eu sou coordenadora da pós-graduação de fisioterapia e gerontologia. E eu gosto muito de mostrar para eles uma imagem, que é até um cardzinho, alguma coisa que tem aí em rede social, que o pessoal coloca assim, nem tudo se aprende no Google. E tem a foto de um avô com um neto, né? Assim, ensinando para ele. Né? Então, eu digo assim, tem coisas, assim, ou as coisas que eu já aprendi com meus pacientes, nossa, meu Deus, acho que a minha personalidade hoje, ela é totalmente moldada pela área que eu escolhi. Porque são 16 anos convivendo com pessoas que estão muito mais velhas, né? Muitos pacientes de 90 anos, de 80 anos, né? Então, toda aquela sabedoria que eles adquiriram ao longo da vida, né, eu tento aplicar para mim. Por mais que eu esteja ali tratando ele, né, pensando ali no corpo, mas a gente pensa no todo, né? Como que é esse idoso em casa, né? Como é ele dentro do contexto de sociedade, né? O que é que ele faz no lazer? Ele está bem? Porque não adianta eu ir lá tratar uma coluna, né? Só uma pressão alta. Então, como está ele diante do todo? E esse olhar, com a formação que alguns locais, né, oferecem hoje, é complicado. Se o aluno não correr atrás, não vai acompanhar. Então, deixa eu só interromper você. Você está numa linha de raciocínio bastante interessante, né? A Marlene fez uma provocação boa. Só para fazer um paralelo, né? Você falou do Google, que ele não é uma informação de correção absoluta. A gente sabe disso, né? Nós, educadores, sabemos disso, né? E aí você disse do idoso uma coisa parecida, né? O idoso tem as suas características, né? E tem um cabedal de conhecimento, seja para o bem ou não, né? Porque tem idoso que aproveitou mal as informações, né? Mas de qualquer forma, tem lá, né, o conjunto, a caixinha dele, os arquivos dele, né? E aí tá o mesmo paralelo, né? Porque para o educador, o Google, ele é uma ferramenta boa, mas precisa ser decifrado. O idoso tem um conjunto enorme de informações, né, e práticas que também precisa ser decifrado, né? Então, esse decifrar que é a questão do educador, né? Então, eu acho, né, na minha faculdade onde eu sou professor, ainda não tem essa prática de de qualificar o que tem de bom no Google, né? Todo mundo ou fala mal do Google ou não fala nada, né? E o Google,
como o trabalho com o idoso, precisa ter as bases, né? Precisa ter um conhecimento das bases para poder entender o que vem do Google e não usar ou desqualificar uma parte e ver onde é que está a parte útil. E também no idoso, as práticas que ele concretizou, cristalizou ao longo da vida, algumas não são das melhores, né? E aí está a sua função, principalmente na parte física, né? Está aí a sua função de também fazer desqualificar o que não é tão interessante ou que possa até fazer mal, né? Isso. E qualificar o que é bom que tem lá na vida dele. Isso. Eles gostam muito do ChatGPT, né? E ele tem a parte boa também, né? Então, por exemplo, toda a parte de rede social, né, que eles gostam. Então, o fisioterapeuta se forma, vai para o mercado de trabalho, você vai ter que entrar nas redes. Isso ajuda muito a quem está começando, divulgar seu trabalho, conseguir pacientes. Então, por exemplo, o ChatGPT é uma referência, você coloca assim, meu paciente é assim, ele tem esse problema, precisa dessa solução. Quais, por exemplo, postagens eu poderia fazer na semana? E ele dá temas. Isso é maravilhoso, né? Nossa, cria criatividade, né? Em segundos ele dá temas para a semana inteira. Agora você tem que ter análise crítica de selecionar o que é bom, o que não é, o que é proveitoso e aprofundar. Porque senão fica aquele conteúdo raso, né? Tem os shorts são maravilhosos. Às vezes você tem ali em 30 segundos, em 15 segundos, um tema absurdo, né? De bom, né? De aprofundado. Mas às vezes você vê horas e horas e ninguém aprofunda nada. Então, assim, o bom do conhecimento é você conseguir fazer a separação do joio e do trigo, né? Esse aqui é bom, isso aqui eu posso, isso aqui dá para aplicar, isso aqui não dá, né? Então, o Google, uma das maravilhas que o Google dá, que eu queria muito ter tido no início da graduação e vi conseguir já no meio, ainda bem que iniciação científica e TCC eu já estava aproveitando isso. PubMed. Digo, gente, quer que eu não sei o que fazer, eu estou com um paciente com tal doença, né? Coloca lá no Google, envelhecimento, aging and exercise and hypertension, sei lá. O que é que você quer tratar? Coloca lá no PubMed. O PubMed não está no Google? Maior base de dados, né, da área de saúde do mundo. Que não vai faltar ali artigo para você ler, se divertir. Digo a ele, gente, abre o PubMed, cria isso como um lazer mesmo. Vai para a rede, se deita, fica lendo, estuda, né, vai aprofundar, porque o Google tem muita coisa boa, né? Acho que a PubMed e o ChatGPT veio dos melhores, assim. Só para interromper você, né? Na verdade, o PubMed existe antes do Google. Ah, eu não sabia. Eu vim conhecer a PubMed na metade da faculdade, em 2005. E antes Nossa, existia. ele antes. É mesmo? Não, e existia antes em papel, Gente. chamado Index Médicos. Oxi. Gente, eu não conhecia. Não tinha. Então, esta coletânea de trabalhos científicos na área da saúde, Nossa. reunidos na Biblioteca de Washington, existe desde o começo do século quase, acho que da década de 20 ou 30 do século XX, em papel até a década de 80, 90, e depois eles criaram o PubMed, que mudaram o nome de Index Médicos para PubMed, mas com o mesmo acervo, né? Mas antes esse acervo estava em uns livros desta altura, dessa largura, 12 ou 15 por ano. E para estudar isso, muitas vezes nós precisávamos de uma pessoa que chamava bibliotecária, que praticamente nos levava no livro certo, porque era muito difícil você fazer toda aquela revisão, né? Eu sei, por isso que eu conheci a Valéria, né, que era lá do Hospital das Clínicas, porque eu queria um assunto, mas ficar procurando se perdia muito tempo. E ela sabia onde estava tudo. Que maravilha. Então você ia lá e praticamente pegava aquele livro, pegava aqueles mando, né, bem grande, e ficava ali estudando. Não tinha nem como fazer xerox. Gente, que maravilha. Né? Então, essa tecnologia não é do Google. Ah, eu não conhecia. Né? E eu, só interrompendo um pouquinho você, e PubMed é a coletânea dos trabalhos científicos publicados. Né? Então, passou por um crivo de semelhantes, né, de peer review, e a maior parte dos artigos, e esses artigos estão indexados, né, e com o resumo hoje. Né? Na época não tinha nem bem o resumo, no Index Médicos era só a citação, a gente lia pelo título, não pelo resumo. Hoje a PubMed permite o resumo e às vezes até o trabalho inteiro. Mas são trabalhos publicados.
né? Então tem um critério de qualidade para estar lá, né? E o Google não tem qualidade nenhuma. O Google pega qualquer informação. E esse qualquer informação, que é o meu foco aqui, né? A gente precisa aprender a desqualificar. E a gente vai aprender a desqualificar na faculdade, ou talvez antes, não sei, né? Esses sistemas de inteligência artificial foi objeto de um podcast do New England Journal of Medicine, agora recente, faz em janeiro mesmo, primeira semana de janeiro, em que o reitor da graduação da medicina estava dizendo para que servia a inteligência artificial durante a faculdade e depois na vida profissional do médico, né? Restringindo a qualidade. Então, esta mensagem precisa estar no 3º grau, precisa estar no 2º grau, precisa estar, talvez até no fundamental hoje. Que tudo que vem lá, uma parte ou é mentira, ou é inadequada, ou tem má intenção, e outra parte é boa. E conseguir criar mecanismos pessoais para identificar isso. Então, nós, da área da educação, estamos devendo isso. Aqui não se levanta esta ideia de que a gente precisa filtrar bem, né? Ter critério para filtro, ou tem que ter um conhecimento suficiente para filtrar, porque o ChatGPT lá, ele é ótimo, mas ele pega uma premissa errada, porque ele não filtra pela qualidade, ele filtra pelo que existe na rede. Bom ou ruim, né? É a mesma ideia do Google. Então, às vezes, ele pega uma premissa errada, inadequada ou maleficamente publicada e cria um texto, cria uma ideia totalmente errônea. E nós, profissionais ou alunos, a gente teria a capacidade de identificar onde que está a informação correta ou onde não está. Não só na qualidade de profundidade, de superficialidade, mas também na origem da informação, não na origem da informação, na qualidade da informação original, né? Na realidade, isso aqui foi um desabafo, desculpe. Não, mas acontece o seguinte, na minha concepção, quer dizer, enquanto nós estamos aqui trabalhando em cima da questão da fábrica de mentes inquietas, na realidade o Google tem essas duas vertentes, ou a inteligência artificial, que serve tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu diria que são as mentes acomodadas ou vagabundas. Tá? Então, quem não quer se aprofundar, vai lá, tem a resposta, e essa resposta, vamos dizer assim, cumpre o seu papel dentro daquilo que você tem que expor, que também, na grande maioria das vezes, o público-alvo para quem está sendo dito também é ignorante, então acaba sendo uma sociedade de desinformado ou informado de maneira errônea. Eu costumo dizer que pior do que não saber é saber de maneira errônea. Isso. Porque quando você sabe de maneira errônea, você passa esse erro para frente, né? Agora, por outro lado, quer dizer, com relação à inteligência artificial, aí puxar o assunto com relação à parte jurídica, quer dizer, realmente a gente, a senhora não que já é mais nova, né? Mas eu talvez sou mais idoso aqui, né? E acontece o seguinte, realmente é um processo de transição que é um choque muito grande. Um choque do ponto de vista daquilo que você verifica, que a preocupação é mais de quantidade do que de qualidade. Então, quando a gente vê que os tribunais, no caso o Conselho Nacional de Justiça, está implementando a inteligência artificial para julgar processos, isso é uma demonstração de que o que está preocupando é a quantidade de decisões e não de qualidade da decisão. Eu acho que acaba esquecendo o ser humano, né? Exatamente. Mesmo a faculdade, mesmo o Google, Sim. eles dão coisas prontas praticamente, né? Formas de se você cuidar de um paciente ou até de fazer um julgamento, esquecendo quem é aquele ser humano. Sim. Isso que
sabe, me incomoda. Eu confesso que no início, assim, eu fiquei bem chocada, porque eu sempre gostei, e até hoje eu gosto muito de estudar em livro. É tanto que quando eu pego um artigo, eu imprimo ele para escrever. Parece que se eu não escrever, não entra na minha cabeça. Então, eu sempre gostei muito. E no início, quando começou, eu fiquei bem chocada. E eu criei meio que uma aversão. Mas aí eu fui entendendo pelos alunos que é inevitável, assim. Vai continuar, não tem o que fazer. Então, é melhor preparar, né? O que o Afonso falou, preparar eles para discernir o que é certo e o que é errado. Para fazer assim, isso, mentes inquietas, né? Ficar assim, Raciocinar. questionar, Gente, o tempo refletir. todo a gente tem que raciocinar. Assim, e nem sempre o aluno tem isso em casa, né? Graças a Deus, a minha formação, meus pais sempre refletem, independente de vida profissional, né? Na vida. Isso aqui procede, né? Isso é correto? Por que você quer fazer isso? Raciocine em cima daquilo que você está fazendo. Né? Questiona. E aí, e vê também com quem você vai questionar. Isso tanto na vida pessoal, né? Será que essa pessoa que você está conversando e quer te esclarecer, ela tem experiência na área? Né? Ela já conseguiu superar algo dentro daquilo? Se for, excelente. Se é uma pessoa que está pior que você, né? Você aqui não vai contribuir em nada. Do mesmo jeito também na busca de informação. Né? Será que essa informação é adequada? Né? Será que eu posso colocar a mão no fogo por tudo que eu encontro no Google? Não, eles sabem que não, né? Ninguém é enganado com relação a isso. Agora é correr atrás e criar mecanismos para não deixar... Porque aí o aluno, ele meio que, entre aspas, se afunda na carreira, né? Porque ele nunca vai atrás, nunca se aprofunda, nunca se destaca. É aquele pessoal que se forma, ai meu Deus, não tem emprego. Gente, quem trabalha com gerontologia, gente, é impossível ficar desempregado, porque o que mais tem sobrando nesse mundo aqui é idoso, né? Então, assim, agora, será que você está preparado? Né? E esse questionamento, uma aluna disse, professor, agora você está tranquila, né? 16 anos, já sabe de tudo. Eu digo, gente, queria eu saber de tudo, não vou saber nunca. Porque isso é até o dia da morte, né? Assim, estudar. E cada vez que você estuda, você vê que mais não sabe algumas coisas. Hoje eu pegar o gancho por aí, né? Você está numa especialidade que não é a mais divulgada, não é a mais comum dentro da fisioterapia, né? Que bom, né? Você tem um talento natural para a educação, então você explora bem isso. Mas o que é esse refinamento, essa sofisticação da atuação do fisioterapeuta voltado para o idoso? Quais são as particularidades? Acho que a principal particularidade, ela vem, não é nem tanto do conteúdo em si, é o preparo para o tipo de profissional que vai atender o idoso. O idoso é uma pessoa que você não pode, assim, a grande maior parte, né? Claro que varia um pouco de caso para caso, mas a grande maior parte que chega para mim são idosos assim, são pessoas mais carentes, não só carentes de informação, mas carentes também de acolhimento, né? Então, assim, você tem que ter um perfil acolhedor, não tem como, assim. Eu tenho uma aluna que ela falou uma vez, professora, se o idoso quiser ficar conversando comigo, contando os problemas, eu não quero saber, porque eu não sou terapeuta. Ela falou. Eu disse, eu também não sou. Mas se você não acolhe aquele idoso muitas vezes não é acolhido dentro de casa, né, pela família, né? Eu lembro que eu cumprimentei uma idosa, acho que em 2018, atendi ela. Quando ela chegou, ai, fulana, bom dia, né? Deu um abraço nela, como é que a senhora tá? Tudo bem? Começou a chorar. Disse, mas por que a senhora está chorando? Eu fiz alguma coisa, né? Aí ela disse, não, porque eu não sei quantos anos fazem que alguém me dá bom dia. Alguém pergunta como que eu tô, se está tudo bem comigo. Eu disse, a senhora mora sozinha? Ela, não, moro com minha filha, meu genro e meus 2 netos. Assim, mas ninguém conversava, ela ficava lá, era tipo um objeto, né, na casa. E, infelizmente, em maior ou menor proporção, essas coisas acontecem. Então, o fisioterapeuta que se forma e quer atuar no idoso, ele tem que ter esses contrapontos, que nem tudo, assim, não existe uma massa, uma fórmula pronta que ele vai dizer assim, eu vou aplicar para isso. É tanto que na pós o pessoal pergunta assim, como é que trata um idoso hipertenso? Não sei. Né? Como que é esse idoso? Não sei. Né? Qual a idade dele, qual o sexo, qual o histórico dele de família, qual o histórico dele de doença pessoal, qual o histórico familiar, quais comorbidades ele tem, como que ele se comportou nos testes máximos, submáximos, na avaliação do coração, do pulmão, do músculo. Então, a gente tem que olhar como um todo. Eu sou acupunturista também, né? Então, também vejo a questão energética. Né? Então, a gente tem que pensar a cognição, né? Como que está emocionalmente esse idoso, porque são muitas coisas que contribuem. Então, eu digo para os meninos, vocês não podem ser, ninguém existe assim, eu sou especialista em tudo, isso não existe.
Mas você tem que definir, pelo menos assim, 2, 3 sistemas que conversam e você tem que ser muito bom neles. Por exemplo, eu treino idosos. Não tem como eu treinar um idoso pensando só no músculo. Às vezes o idoso vem, eu tô com problema de joelho. Aí a gente trata, faço osteopatia, quiropraxia, libera a dor. Agora tem que fortalecer. Como que eu vou fortalecer o músculo sem pensar nos tendões, sem pensar no coração? Aquele idoso também tem insuficiência cardíaca, infartou, é hipertenso, né? Ou tem uma alteração. Então, assim, são muitas coisas ligadas e o fisioterapeuta tem que saber. Então, quem trabalha com idoso, por mais que seja muito bom, eu trabalho com dor crônica, idoso com doença cardiovascular, ponto. Mas eu tenho que ter uma boa base de doença renal. Então, esse idoso não rende no exercício. Por quê? Será que ele não está com anemia? Vamos encaminhar ele para o médico, né? Para o médico fazer a avaliação. Então, assim, a gente está sempre em contato. A gente tem que ter uma visão ampla para saber, olha, estou precisando do médico agora. Estou precisando do nutricionista. Estou precisando do psicólogo. Para encaminhar esse idoso, porque às vezes ele vem para a gente e ele está sozinho, né? Achando que só a fisioterapia vai resolver e em muitos casos não vai. Na maior parte, né? É um trabalho multiprofissional e interprofissional também, que é algo que eu vim lidar nos últimos anos da graduação. Eu fiquei responsável 1 ano e meio por um projeto na universidade com os estudantes da graduação de atuação interprofissional no idoso. Né? Então, ao mesmo tempo ali com o idoso, estava alunos da medicina, da psicologia, da nutrição, da fisioterapia e da enfermagem. Então, eu lembro que os primeiros 6 meses foi só para os professores ali, eu e os professores se entender, né, o que a gente ia fazer, porque ninguém conhecia a fundo o que cada um fazia, né? E aí foi 6 meses, né, os alunos ali no início, né, para colocar em prática, e acho que 6 que resolve, assim, que foi muito bom, né? Então, no mesmo momento que o paciente tem um olhar ali de todo mundo, tanto para avaliar como para tratar. Então, aquilo foi um aprendizado gigantesco. E eu digo para os alunos, gente, quer trabalhar com idoso, você tem que estar de mão dada com todos os profissionais, porque você não vai fazer nada sozinho. Essa é a verdade. Mas acho que não só com o idoso, né? Com todos, Com né? todos. Com É o que eu falo do né? idoso, porque eu preparo para a geriatria, né? Mas com tudo na vida. Você não pode só acreditar que você aprendeu aquilo que está escrito ou no livro ou só no Google. Pego aquele pacotinho e aquele pacotinho de informações eu vou aplicar em fulano de tal ou ciclano de tal. Isso não vai dar certo nunca. Individualizar, né? Tem que individualizar. Tem que ver o ser humano como pessoa. O que eu vejo, e aí como leigo, mas é que na realidade é o seguinte, a sociedade, de uma maneira geral, é muito individualista, até mesmo em relação aos integrantes da mesma família. Tá? E isso acaba, muitas vezes, levando a uma situação que, lógico, quando é necessário, porque tem determinadas situações que não dá para ter aquela pessoa no mesmo ambiente familiar, porque realmente a coisa é extrema, né? Mas, de uma maneira geral, seja por uma posição de comodismo, leva-se para entre aspas, um abrigo, onde lá vai ter uma certa estrutura e a pessoa vai lá visitar quando quer, porque ela acaba não tendo aquele compromisso. Então, aí falando do indivíduo idoso, quer dizer, realmente é uma situação bastante delicada, porque a rigor, assim como essa paciente sua se emocionou pelo fato de há muito tempo nem alguém perguntar como ela está, então, na realidade, isso acaba tendo um reflexo no que diz respeito a todos os componentes do organismo humano. Então, quer dizer, aí eu pergunto, e aí eu pego também o exemplo seu, de alguém, um aluno dizer: eu não vou ficar batendo papo lá com o meu paciente porque eu não sou terapeuta, tá? Quer dizer, realmente já está no caminho errado, porque, a rigor, eu, como advogado, muitas vezes o cliente chega ali por uma situação e tem várias outras situações que interferem naquilo. Então, quando você transmite esse diálogo, isso acaba transformando em confiança. Tá? Uma confiança pessoal que reflete no profissional. Então, a rigor, o que eu vejo primeiro é que nessa sociedade que é egoísta, individualista, o santo de casa não faz milagre. Então, quer dizer, mesmo tendo ali dentro de casa, acaba meio que um estorvo,
vamos dizer assim. E, na realidade, é mesmo, porque a pessoa não está preparada para aquilo, porque ela também tem a vida dela, ela tem os afazeres dela. Então, não tem tempo para poder cuidar daquela pessoa e que, evidentemente, aí é minha pergunta, quer dizer, e pelo que eu percebo, você atua nesse sentido, quer dizer, também com o núcleo familiar, quer dizer, para que realmente as pessoas possam acolher aquele idoso que está em tratamento, porque senão a coisa fica inócua. Boa parte eu não tenho propriedade de falar isso como a Marlene, né, claro, mas assim, eu vejo que boa parte das dores que o idoso apresenta crônicas estão muito relacionadas com problemas da família. E aí eu sempre indico, olha, o senhor vai conversar com uma pessoa especialista, né, indico algumas pessoas, né, inclusive uma indicação aqui, né, a Marlene, assim, porque são coisas que fogem do âmbito físico, né, e mesmo do âmbito energético da acupuntura. E dentro da casa, assim, quando eu escuto a versão do idoso, né, às vezes o idoso sai e as filhas vêm falar o contrário, não, porque a minha mãe é assim. Eu sempre tento me manter numa situação assim, de tentar unir, né, porque também se eu tomar um partido, não, mas você é aquilo, aí não vai dar, né, ninguém vai me ouvir. Né, e eu já facilitei, né, vamos contar assim, um processo de união entre família. Eu tinha um idoso que eu atendia, logo recém-formada, e ele tinha uma disfunção importante e ele melhorou muito quando ele começou comigo. E ele já há 5 anos não tinha melhora nenhuma. E a filha uma das coisas que eu acredito nisso é que nesse processo que eu atendi ele não falava com a filha e nem com a esposa. Já há 5 anos. Coincidentemente, foi na época que ele teve o transtorno, né? Não sei se antes ou depois. E ali na sessão, eu ia lá conversando. No início, ele mal olhava no meu rosto. Então, assim, depois de quase um mês, eu consegui olhar para ele e ele responder boa tarde. E aí fui puxando, ele gosta de conversar de quê? Algum tema, né? Não é possível que a pessoa não goste de nada. E aí descobri que ele tinha sido caminhoneiro, gostava de contar aquelas histórias de estrada, sabe? Que viu assombração, não sei o quê. Peguei ele por ali. Conquistei a confiança dele. Depois, aí eu descobri da filha, da minha esposa, né? E aí, quando ele ia no banheiro, ele sempre ia, né? Com o genro, eu conversava com a filha contava as coisas, né? E aí eu fui tentando meio que, né, quando eu tava com ele, tentando fazer as pazes com ela, quando eu tava com ela, meio que fazer. E aí eles voltaram a se falar, e choraram, agradeceram muito, assim, eu tenho contato com eles até hoje. E isso, tenho certeza que foi um ponto que melhorou muito. Porque ele já fazia fisioterapia há 15 anos. Será que eu, era recém-formada na época, tinha uma fisioterapia tão especial que nenhum dos meus colegas em 15 anos conseguiu? Claro que não. Então, eu acho que esse ponto de tentar ser da única que conseguiu conversar com ele, né, nesse ponto, assim, que conseguiu ter uma intimidade, conseguiu entrar em outros aspectos, né, da vida, dar atenção, ver em casa, os conflitos de casa. Eu sei que eu não sou uma pessoa especialista para fazer isso como psicólogo, mas dentro do que eu, além de sugerir um acompanhamento especializado, mas assim, o que é que eu consigo fazer para tentar harmonizar, né? Às vezes o idoso, o familiar reclama, quando o idoso sai, né? Até que na frente dele, graças a Deus, nunca fizeram isso na frente do idoso, não. Mas ela urina direto, perde urina, não aguenta aquele cheiro. Aí você vai explicar, né, que um dia ela vai envelhecer, está sujeita a isso também, que tem formas de lidar com aquilo, né? Tem como prevenir. Aí, então, tem questão de fraude. Eu não tenho dinheiro, tem local que concede no governo. Então, você começa a pensar em pontos de melhoria. Pensar a própria arquitetura da casa. Né? Então, tem várias à disposição dos móveis para evitar queda. Meu pai vive caindo, eu vou deixar ele na cama mesmo, vou colocar ele na cadeira de roda. Uma pessoa que tem tudo para voltar a andar. Eu digo, olha, eu estou preparando para o teu pai, não é para ele correr a maratona, né? É para ele estar bem funcionalmente, fazer as atividades dele do dia a dia, que basicamente é ir para o quintal, colocar um negocinho lá para o passarinho, tipo, é andar e fazer as coisas de casa. Então, vamos tentar, não é mais fácil a gente arquitetar a casa, assim, não comprar novos móveis, né, que ninguém vai sugerir isso, mas ajustar pequenos detalhes da casa para vocês terem uma boa qualidade de vida e ele, né, porque se tem menos chance dele cair, tipo, tapete escorregadio, móvel alto que ele vai ter que se esticar para pegar, a chance dele cair é menor. E você vai ter bem menos problema também, né, porque ele não vai estar caindo. Então, às vezes, são coisas tão
pequenas, que só a gente que tem um olhar de fora, né, verifica, às vezes quem está lá dentro já há tantos anos não tem essa noção, e a gente consegue ajudar, né? Infelizmente, não sempre, mas na grande maioria dos casos, e aí você ganha a família. Porque aí, né, assim, são coisas que teoricamente, né, que segundo a minha, né, uma aluna me falou, isso não é da minha ossada, né, não é da minha obrigação, mas eu acho que quando um idoso, ele está nas minhas mãos, eu quero oferecer o melhor para ele, né? Eu sempre penso, poxa, se fosse aqui minha avó tivesse, eu não ia querer fazer o melhor por ela, então eu vou fazer por ele. Quando eu penso isso, é em tudo. Tá tomando remédio, eu não consigo, porque eu não lembro a hora, toda vez eu me confundo. Então vamos colocar umas cores aqui nesse remédio, né? Para quando a senhora vê essa cor, aí bota no relógio, bota no remédio. Então, assim, para facilitar. Então, são coisas pequenas, mas que faz, assim, o idoso, ele fidelizar, de fato, no tratamento. Que ele vê que é uma pessoa que está lá fazendo não só o que a sessão está pagando para fazer, né? Mas tentando ajudar como um todo, o bem-estar dele também, né? Não só tratar aquele problema que ele veio me procurar. Eu acho isso maravilhoso. Eu digo, Senhor, eu peço a Deus que me permita viver até os 100 anos fazendo isso. Você é maravilhosa mesmo, né? Porque além da sua função de fisioterapeuta, vamos por assim, se a gente pensasse em coisas estanques, né, em atividades estanques, você foi um pouco TO, foi um pouco, ou é um pouco TO, um pouco enfermeira, um pouco médica também, né, um pouco psicóloga. Então, talvez aquele seu multi lá no final da graduação tenha trazido para você, ou tenha despertado esse talento, né? Que talvez não esteja, um outro olhar, que talvez não esteja disponível para todo mundo. Mas aí eu queria pensar assim, né, talvez até pensando em causa própria, né? Porque um dia a gente vai ser idoso, né? A questão do idoso normal, né? Então, você tem trabalho de manutenção das capacidades, a prevenção de limitações, essa coisa toda. Como é o foco do paciente em relação a isso? Eles entendem a dificuldade que eles vão ter, eles entendem a limitação que vai acontecer, porque é uma coisa natural, você vai acabar mostrando mais claramente para ele que isso acontece, e ele fica rebelde? Verdade. A minha dissertação de mestrado foi com idosos saudáveis. Eu investiguei, se não me engano, 630, eu acho, idosos que eu pesquisei e consegui 30 saudáveis, né? E que tinham disponibilidade, porque como era saudável, então eu não vou poder fazer essa pesquisa, essas avaliações, porque como eu não preciso, e eu tenho que cuidar da minha neta, eu tenho que trabalhar, quando eu estiver doente, ou quando, né? Aquele pensamento. Então, ainda consegui 30, né? Já não correndo, cheguei ao ponto de andar a pé, assim, ao redor de UBS, de ônibus. Eu saía, quem olhar com cara de idoso estava chamando. E foi assim. Quando eu recebo o idoso saudável, que é menos comum, até já recebi, mas é a menor parte, né? Assim, eu quero trabalhar na prevenção. Acontece, mas é bem menos. Então, quando eu encontro eles em UBS, eu fiquei anos supervisionando estágio na UBS, né? Supervisionando os alunos, atendendo os idosos, né? Sob a minha supervisão. E é difícil colocar na cabeça deles, né, que eles precisam encaixar, por exemplo, a atividade física naquilo que ele está fazendo. Então, eu começo a tentar trazer o que os artigos mostram numa linguagem mais popular. E com o meu paciente no consultório também. Então, eu pego, às vezes, um artigo em inglês, eu digo assim, olha, às vezes, alguns sabem, né? Também inglês facilita. Quem não sabe, eu digo assim, olha, estou imprimindo, a senhora vai levar para casa. Quando fala assim, eu tenho uma sobrinha, tenho uma não sei quem que sabe falar, mas eu vou dizer o que é que está aqui. O idoso que faz exercício, a senhora, sabe que até a demência, que a senhora morre de medo de ter, porque a sua mãe tem, ajuda a não ter. Eu não acredito, não. Quer dizer que se eu fizer exercício, eu nunca vou ter demência, não. Não é isso que eu estou falando, mas que vai ajudar a senhora a não ter. Uma boa alimentação. Mas eu não consigo deixar de comer, não sei o que, é muito difícil. Então, eu vou encaminhar a senhora para uma amiga minha que é nutricionista. Ela vai ajudar a senhora nessa dieta assim, assim. Mas eu não consigo estar tomando remédio, tem pressão alta, tem jeito não. Idoso tem assim mesmo, pressão 20 por não sei quanto. Encaminho para o meu amigo cardiologista, Não, tem um amigo, um cardiologista muito bom, ele vai avaliar, ele vai tratar, a senhora vai ver, Na grande maior parte dos casos, a pressão vai estar controladinha. Então, eu tento explicar para ele que mesmo naquele momento, ele sendo saudável,
mas que ele consegue evitar isso a longo prazo. Nem todos são dóceis, né, e aceitam passivamente isso de uma vez. Mas eu tenho bastante paciência. Como eu tenho, né, um treinamento desde criança, eu tenho muita paciência, porque eu vejo eles em alguns idosos, né, da minha família. Aquela dificuldade de aceitar, ou do médico passar um remédio X, aí de manhã, ai não, acho que 3 comprimidos hoje não precisa, vou tomar só um, nessa automedicação. Então, eu tento explicar de uma forma bem, de acordo com o nível, né, de escolaridade do paciente, e repetir isso, às vezes, por anos. E eu já vi mudanças grandes, assim, de mentalidade de idoso que chegou saudável, né, e que permaneceu saudável com hábitos pequenos. Não fez tudo que eu gostaria que ele tivesse feito, mas mudou algumas coisas. O exemplo maior é minha avó. Minha avó, hoje ela tem 94, mas até os 90, ela era totalmente saudável. Não tinha hipertensão, dislipidemia, assim, era incrível. Aí depois, infelizmente, ela começou a ter várias coisas, né? Hoje está bem controlada, mas teve alguns eventos. Mas, assim, é difícil, mas com paciência, é ter paciência. Eu digo aos alunos, a senhora é uma santa, vai para o céu. Não, não é. É amor pelo que faz. Porque se você tem amor, né? O que a Bíblia fala, né? O amor tudo suporta. Então, se você tem amor, você vai repetir aquilo ali de várias vezes até ele entender. Ele pode optar por não fazer? Pode, né? Eu tenho casos assim, que o idoso ele não quer fazer de jeito nenhum. Eu também tenho uma hora que eu não posso ultrapassar também minha barreira de profissional. Mas vai. Tinha um que ele chegou para mim, só um caso contando, mas ele não era saudável. Mas quando ele chegou para mim, ele disse assim, ai, doutor, eu vim de Santos e lá eu corria na praia, eu já corro há quase 30 anos, ele tinha 70. E eu quero aqui fazer exercício com a senhora. Ele disse, ai, que bom, né? Puxa, que legal, vamos fazer a avaliação, nem precisa me avaliar. Pode me colocar na esteira, eu sou muito saudável. Eu disse, poxa, que legal. E ele era bem, né? Em forma, vamos avaliar. PA, não precisa. Não, mas eu tenho que ser, né? Não tem como avaliar. Né? 20/10. Gente, mas, olha, infelizmente eu tenho uma má notícia, né? Olha o que está acontecendo. Quando foi a última vez que o senhor foi no cardiologista? Eu nunca fui no cardiologista na minha vida. Eu fiquei assim, isso foi um ano desse aí, assim, antes da pandemia, pouco antes. E eu nunca fui no cardiologista. A esposa dele disse, doutor, eu não tenho quem leve ele no cardiologista por nada. Eu disse, mas eu não vou fazer nada com o senhor, né? Exercício se o senhor não passar, se eu não tiver certeza como que o senhor está, e a gente começar a tratar isso aqui. Ah, não tem quem leve. Eu disse, então vem cá. Peguei ele num braço, a mulher no outro. Eu disse, vamos aqui comigo. Eu estava lá na faculdade, no ambulatório, a fisioterapia ficava aqui, no final do corredor estava esse meu amigo, né, cardiologista. Aí fui lá, atravessei com ele, bati na porta. Fulano, tem uma pessoa aqui que está doida para passar na cardiologia, mas ele há 40 anos não encontra vaga. Não consegue dar um encaixezinho nele mais tarde para mim. Aí ele disse, opa, estou terminando o paciente, já pega ele agora. Aí foi. No início ele olhou para mim, assim, acho que se ele pudesse ter me fuzilado, né, ele teria feito. Mas até hoje manda mensagem agradecendo e tudo mais. Mas é jogo de cintura. E também ter a paciência, assim, e ter também a resiliência, que a gente não pode mudar a vida de todo mundo, né? Mas eu acho que é aquilo que você falou, você gosta do que faz. E quando você está falando, demonstra muito bem, né, o quanto que te dá prazer fazer esse tipo de coisa. Você não é só uma fisioterapeuta, assim, né? Aquela comum mesmo. Você gosta e entende o paciente e vai junto com ele. Tem uns pacientes que dizem assim, ai, doutora, a senhora manda mensagem do Natal, do aniversário. Ai, que saudade da minha mãe. A senhora é minha mãe. A senhora com 80 anos, acho tão fofinho. Que legal. É porque está com a escuta, né? E muitos desses esses velhos, jovens, né? Assim, eles ficam muito sozinhos e eles precisam de falar. Falar. Muitas vezes repetem, né? Repetem. A gente deixa ele falar enquanto eu estou fazendo. Como a sessão é 1 hora, dá tempo a gente escutar bastante, né? Então, estou lá fazendo, aí tem hora que ele mesmo diz, mas isso aqui, se eu fizer, o que a doutora falou, pois é, tá fazendo, não, mas vou fazer. Aí passa uma semana, fiz um dia, 6 não. E agora? Aí vai aumentando. E muitas vezes você deve encontrar que pessoas elas não fazem exercício em casa que você manda, porque quer fazer com você. Para ter o ponto, né, que é onde ele possa falar, ele possa ser escutado. Não, e tem vários idosos que, assim, já poderiam ter recebido alta da físio, né, ficar mantendo em casa, assim, nunca. Gente, só ou eu morro ou a senhora morre, mas vou largar nunca. Eu digo, ai, que bom. Uma coisa interessante, só um adendozinho rápido.
São de jovens. Eu tenho uma paciente que eu fiquei 10 anos, eu comecei com ela, ela tinha 30. Fiquei 10 anos até que eu parei, porque ela foi para os Estados Unidos, atendendo ela, prevenção, pensando no envelhecimento. 30 anos de idade. Isso que eu ia perguntar para você. Porque agora existe... Bom, na evolução da espécie humana, a longevidade é só recente. Né? Claro, sempre houve pessoas mais idosas, mas numericamente é a situação agora. Né? E a atividade física, né? Quando a gente estava lá nas cavernas, 40 mil anos atrás, né? Ou corria, ou não tinha comida, ou era vítima de um predador. Então a atividade física estava em ordem, né? E a expectativa de vida era muito baixa, então não chegava nos problemas que você conhece bem agora e lida bem com isso, né? Muitos milênios depois, né, nós estamos aqui na era do conhecimento, né? E a turma mais jovem, vamos por assim, mais da sua classe do que da nossa, faz muita atividade física, né? Corre maratona, então tem várias coisas. Isto já é a prevenção ou isso enseja problemas? Assim, dos idosos ou dos Mas, jovens? quando eles forem idosos. Quando forem, começando do jovem agora. Isso? Então, quando chegar na sua classe é de quem faz corrida, né? Sim, eu tenho alguns idosos octogenários, inclusive tem um grupo no INCO, assim que eu me mudei para São Paulo, só idosos octogenários maratonistas. Eu sei, mas eu estou falando, o que vai ser o futuro desse pessoal de agora? Ah, sim, do jovem, né? Do jovem quando for velho. Perfeito. Então, essa abordagem da corrida e da atividade física, que as pessoas jovens têm, né, corrido atrás, acho que isso contribui desde que outros pontos também sejam mudados. Por exemplo, eu vejo que a alimentação é um ponto, acho que é um dos mais difíceis, né, de ser tratado, porque talvez está envolvido com compulsão, né, com ansiedade, com outras coisas que a pessoa já tem. Então, acho que é um ponto também que tem que ser abordado, porque o exercício com outras coisas junto é maravilhoso, a gente sabe, mas não só ele. A questão do estresse, eu vejo assim que os jovens são muito ansiosos. Até alguns alunos falam, professora, a senhora é o Buda, não sei o quê. Não, não é. É que como eu lido com muita gente mais velha desde criança, eu vejo assim, que o tempo vai passar, que eu fazendo a minha parte bem feita, assim, entregar nas mãos de Deus, que eu estou plantando. O que eu tiver de colher, eu vou colher. Não adianta ficar ansioso, o que é que vai ser amanhã? Gente, eu tenho que fazer a minha parte hoje. Porque eu não sei do amanhã, não sei nem se eu estou viva amanhã. Né? Então, assim, é fazer a parte meio que deixar também se surpreender pela vida. E eu acho que tá numa caixinha, acho que também pelas redes sociais, né? Comparação, que tem muito. O jovem hoje, às vezes, faz exercício, fica tão preocupado com uma coisa e esquece da mente. Tá adoecendo, esquece da alimentação, que é tão importante quanto. E dentro da atividade física, quando o jovem é saudável, menos mal. Mas, às vezes, a gente tem jovens hipertensos, que estão saindo nas praças correndo, e, na verdade, quando uma pessoa apresenta uma doença de coração ou de vaso, né, uma hipertensão, por mais que ele ache simples, mas minha pressãozinha é só não sei quanto, menosprezando, né, achando que é pouquinho, existe uma prescrição para ele fazer o exercício. Então, ele passa inicialmente no cardiologista, né, aí o jovem vem para a gente. Então, geralmente, o cardiologista ele já manda o eletro, o eco, né, e um teste de esforço, um teste ergométrico, ergospirométrico. E a gente pega esse exame e monta um treino para ele. Existem parâmetros, frequência cardíaca para ser avaliada, até que ponto a pressão vai subir. Porque tem muita gente, não só jovem, mas adolescente, criança, chegando com a pressão alta. Então, assim, como que... Não é assim, chegar e sair correndo, né? Assim, todo mundo pode correr. Não, porque em muitos casos a gente encontra pessoas, às vezes, não tem nem sintoma. Quando faz o eco, descobre uma alteração. Às vezes por conta de família ou algo congênito e a pessoa não sabia. A gente vê um monte de atleta morrendo aí em campo, né? De vez em quando morre um jogador de futebol. Quer dizer, né? Tudo tem que saber quem é o ser humano. Aquilo que nós estamos falando. Quem é a pessoa. Fazer exercício também por fazer não compensa. Não compensa. E nada do exagero, né? Nada com exagero. Eu acho que realmente tem que saber. Por quê? Porque senão você vai encontrar pessoas extremamente doentes, como você está falando. Porque o jovem vem para a gente para ser atendido quando ele passa mal. Às vezes, eu estava correndo, passei mal. Você vai ver, no repouso, a pressão já é um absurdo. Correndo, então,
Então, assim, o que é que o cardiologista falou? Não, eu não... E precisava ir no médico, mas essa pressão assim não tá tão alta, né? Se 12/8 é o normal, então tá 15/10 tá ali, né? Não, ó, 15/16/10 em repouso e correndo. Assim, não, tem que ser tratado. Correndo baixa, porque eu tô com as endorfinas, né? Meu, isso é uma defesa que nem sempre funciona, né? Já porque já passando o horário, já tem gente aqui já esperando. Então, a Adriana Sarmento de Oliveira veio trazer aqui muitas informações, né? E a gente está já com a questão do... Falta coisa ainda, né? Muita coisa para falar. E nós estamos querendo ouvir mais coisas e vai ter que ficar para uma próxima vez. Opa, vamos lá. Vamos ver mais para frente quando é que a gente pode ter você de volta para trazer mais coisas, né? Porque é um mundo, né? É um universo do qual você participa e você mostrou que tem muita qualidade e talentos inatos, né? Não só adquiridos, mas também inatos. Parabéns. Obrigada. Obrigado Estou pela... super feliz. Obrigado. Obrigada.